aula do curso Amor Azul. Hoje nós vamos conversar sobre um procedimento que é um queridinho meu e se chama Siga a Liderança da Criança. Eu lembro, a primeira vez que eu vi esse procedimento, eu fiquei, como assim? Não é a criança que tem que seguir a nossa liderança? A gente tem que seguir a liderança da criança? Sim, e isso traz muitos benefícios para a relação de vocês, para o desenvolvimento social da criança e para a aprendizagem dela. Saber seguir a liderança da criança é um componente essencial para que a criança venha a seguir a sua liderança também. O que significa seguir a liderança da criança? Basicamente, significa fazer aquilo que a criança está fazendo e que ela tem interesse, que ela gosta. Então, você vai observar a sua criança no momento de brincadeira, no momento de descontração, o que ela está fazendo nesse momento, e você vai começar a fazer a mesma coisa que ela está fazendo. Então, se ela está com o carrinho aqui de um lado para o outro, você vai pegar o carrinho e vai fazer a mesma coisa do que ela está fazendo. Se de repente ela está aqui com um tamborzinho, você vai pegar um tamborzinho e vai bater também. A ideia do seguir a liderança é que você entre, digamos assim, no universo da criança. Você comece a mostrar, olha, o que você faz é bacana, eu vou fazer também. E você comece a iniciar essa conexão, essa interação. Esse é um procedimento extremamente usado, especialmente naqueles casos onde de repente, sabe quando você tenta começar a interagir com seu filho e ele vai embora, e ele não mostra interesse, e aí aquela responsividade não é tão grande, ele às vezes não tem, não olha tanto para o que você está fazendo, você começa a fazer ensino, ele sai. Então, a ideia do seguir a liderança, ele é um primeiro passo para uma construção que vai vir. E qual é esse primeiro passo? Eu vou mostrar para a criança que o que ela faz é importante. Eu vou mostrar para a criança que o que ela faz é relevante. E eu vou fazer isso como? Eu vou fazer isso fazendo as mesmas coisas que ela está fazendo. Mari, se ele estiver fazendo um comportamento, por exemplo, que eu quero reduzir, um comportamento que é inapropriado, eu vou imitar esse comportamento também? Não, tá bom? Esse é um dos limites do seguir liderança. Então, se a criança está fazendo algo que é errado, que é inapropriado, você não vai imitar esse comportamento. Você vai imitar todos os outros, inclusive aqueles, e esse é um ponto-chave, inclusive aquele que de repente você não vê a princípio como apropriado ou relevante. O que significa isso? De repente a criança não está brincando funcionalmente ainda. Então, de repente, ela pegou essa caneta e ao invés de escrever com a caneta, ela tá aqui com a caneta e tá mexendo a caneta de um lado pro outro, tá brincando de abrir e fechar e tá achando o máximo abrir e fechar. Ou então ela pegou a caneta e começou a fazer com a caneta um rolo. E de repente ela não tá fazendo a função daquele objeto. Mas nesse caso, esse comportamento, se não for um comportamento inapropriado, inadequado, você vai imitar também, mesmo que ainda não seja funcional. Qual é uma lógica, por exemplo, que vem junto com seguir a liderança? Muitas vezes, quando a gente está começando essa interação para fazer um ensino com o nosso filho, com a nossa filha, a gente acaba exigindo demais dele. A gente quer que ele faça as mesmas coisas que a gente. A gente quer que ele brinque do jeito que eu estou dizendo que a brincadeira tem que ser. Se vocês pararem para se colocar, por exemplo, no lugar da criança, neste momento, será que isso é legal? Será que eu ia gostar o tempo todo, de repente eu tô aqui na minha brincando, vem alguém e vem me ditar as regras, vem me dizer que tem que brincar assim, tem que ser desse jeito, tenho que fazer isso, ou de repente essa pessoa, eu tô brincando aqui e ela começa a fazer um monte de teste comigo. Que cor é essa? O que é isso? Qual é esse tamanho? Onde isso encaixa? Eu vou dizer, não, pera, eu não quero interagir com essa pessoa, porque quando ela vem para interagir, ou ele vai me ditar regras do que eu tenho que fazer, de como eu tenho que brincar, ou ele vai começar a me fazer um questionário, um monte de perguntas que às vezes eu não sei responder ainda, e aí eu não vou querer interagir, não vou querer brincar. E aí o que eu faço? Eu vou fugir. Lembra lá no módulo 1? Exatamente. Eu vou querer me afastar e eu vou querer sair daquela situação e eu não vou interagir com aquela pessoa. Mari, mas eu não vou fazer ensino, não vou fazer pergunta de vez em quando, eu não vou querer mostrar para ele outras formas de brincar? Vai! Mas isso é uma construção.
Você vai fazer isso sim, mas a ideia do seguir a liderança é o ganhar a criança primeiro. Primeiro eu preciso que ele queira estar comigo, que ele queira interagir comigo, que ele goste de interagir comigo, que interagir comigo seja algo que para a criança é prazeroso, que interagir comigo seja algo que para a criança é lúdico, é divertido, é legal e ela gosta, ela busca. Então primeiro eu vou conseguir isso e depois que eu conseguir isso e que isso está bem estabelecido, eu vou começar a fazer ensinos. Então, se eu tentar às vezes ensinar uma coisa, de repente a criança está aqui com tambor, mas não está brincando de tamborolar em cima, ela está dos lados. Vai brincar também, faça igual, vai no lado. Mas Mário, o certo é em cima. A gente vai chegar no momento de ensinar que o certo é em cima. Só que eu quero o quê? A gente quer chegar no momento de ensinar que o certo é em cima quando a criança está tentando pra gente porque ela tem interesse na gente e ela quer que a gente mostre pra ela como é que se brinca que o certo é em cima. E não porque eu tô dizendo, olha, tem que ser aqui, você tem que fazer desse jeito. Vocês percebem a diferença? A ideia novamente é conquistar a criança. É que ao entrar no universo dela e brincar do jeito dela, ela vai começar a permitir que eu faça parte daquilo, que eu interaja com ela e esteja com ela. E aí eu vou conquistando esse espaço, eu vou conquistando que eu sou legal para ela, que ela gosta de mim. E isso aumenta o interesse dela em mim. E quando aumentar, quando eu vejo que a criança tá fazendo, lembra que a gente falou na aula anterior? Ela tá virando o corpo dela na minha direção, ela tá olhando nos meus olhos, ela tem interesse em mim, aí é um momento de gradativamente eu começo a fazer um ensino e vejo se ela me imita. Lembra da imitação também que a gente falou na aula anterior? Ela é essencial nesse momento. Então, primeiro eu vou lá, eu faço o ensino, tô aqui, tô tamborolando dos lados, igual ela. E eu vejo que ela tá me olhando, que ela tá com interesse, que ela tá gostando, que ela tá achando muito divertido aquilo. Respostas emocionais. O quanto a emoção da criança me sinaliza que tá tendo responsividade. Eu vejo que isso tá legal, eu vejo que isso tá divertido, aí eu venho aqui e faço em cima. E aí eu vejo se a criança me imita e faz em cima. E aí eu vou fazendo como se fosse pequenos testes. E eu vou introduzindo gradativamente pequenos testes de coisas novas que ela possa fazer. Mas sempre tendo esse balanço onde eu, especialmente no início, eu faço no início só o que ela está fazendo, depois eu vou introduzindo gradativamente coisas novas, mas sempre tendo um balanço onde eu passo mais parte do tempo ainda desse início fazendo as mesmas coisas que ela está fazendo, mesmo depois que de repente eu já comecei a introduzir algo novo. Esse ensino de siga a liderança da criança é maravilhoso para aumentar a interação social, para aumentar a comunicação, para aumentar a responsividade, para aumentar contatos visuais, para aumentar um monte de repertório. Ele está relacionado com vários ganhos. E se a gente for parar para pensar, ele é simples, né? Ele é um procedimento extremamente simples. Em geral, gente, é um procedimento extremamente prazeroso de ser feito. E ele tem que ser, na verdade. A ideia é que ele seja prazeroso para os dois. Por quê? Porque quando você começa, às vezes quando você começa a seguir a liderança, pode até se achar meio bobo em alguns momentos, de nossa, por que eu tô fazendo isso? Qual o sentido disso? Mas se você continua fazendo isso, a criança vai começar a olhar para você, atentar, prestar atenção no que você está fazendo. Uma dificuldade que eu sei que é muito comum, às vezes com as famílias, com os pais, é que algumas crianças, especialmente no início, elas ainda vão estranhar, às vezes quando a criança não tem muita interação, ela vai estranhar a sua presença. Então, às vezes você pode começar a interagir, fazer, e aí ela vai levantar e sair. E aí lembra lá na primeira aula, a gente também sente quando isso acontece e isso também afeta o nosso comportamento. Então você precisa estar atento, saber que isso pode acontecer, respirar e tentar continuar, e tentar mais uma vez, e tentar de pouquinho. Você pode, não precisa ser, digamos assim, intrusivo de estar ali pertinho. Você pode respeitar mais o espaço físico da criança e gradativamente você vai se chegando dentro daquele espaço físico. Você vai gradativamente se chegando, respeitando com paciência, mas esse é um trabalho que ele é um trabalho muito dessa persistência, sabe?
de eu vou me chegando, vou chegando. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar e se chegando. Outra questão que eu vejo conseguir a liderança, que às vezes é mais difícil para o pai, é quando a criança troca muito de brinquedo muito rápido. Então ela tá aqui brincando com uma coisa, ela pega e vai brincar com outra, ela pega e vai brincar com outra, ela pega e vai brincar com outra. É muito comum às vezes que a família queira que a criança se mantenha engajada na brincadeira, que ela não fique. Então ela vai ficar, não, mas olha aqui, é caneta, não, fica aqui. Não se preocupe com isso. A gente vai chegar num momento onde a gente vai querer, de repente, aumentar o tempo de interação com o brinquedo. Mas nesse momento, quando você está fazendo siga a liderança da criança, só siga a liderança da criança. Se ele mudou de brinquedo, muda junto com ele. Ele foi fazer outra coisa? Vai junto com ele fazer essa outra coisa. E o ideal é que a gente tente fazer isso como um exercício diário, sabe? Vou tirar agora um momento, vou tirar 10 minutinhos, vou tirar 15 minutinhos e eu vou brincar e eu vou seguir a liderança dele. E a partir dessa abertura, a gente ganha várias possibilidades de ensino. Esteja atento dele, esteja atento ao comportamento da criança, haja com paciência. Então, se ele se fechou um pouquinho, não tem problema, continua aqui, continua brincando. Não se preocupa nesse momento de querer ensinar, de querer que ele faça do seu jeito, de querer que ele olhe para o que você está fazendo. Lembra, a gente quer a iniciação dele, a gente quer esse conquistar dele. E esse vai ser um dos primeiros passos para que a gente consiga tudo isso.